osteoporose, que é uma doença que eu tenho certeza que você já conhecia e a gente desmistificou algumas questões em relação a elas. Também existe a artrose, que é também chamada, né, ou conhecida, claro que nós conhecemos muito como artrose, mas podemos identificar também como osteoartrite. É uma doença que ataca as articulações, promovendo principalmente o desgaste da cartilagem, que recobre as extremidades do osso. Quando a gente tem a ligação de um osso para o outro, e claro, né, para não ter essa fricção desse osso no outro, que não é legal e nem se deve, eu tenho as famosas cartilagens, né, que ficam nesses locais, nessas articulações de movimento. E a gente costuma muito ouvir, às vezes, as pessoas, nossa, tô com desgaste na cartilagem, né, eu tenho que tomar o que? Colágeno, passei no médico, ele falou que tá desgastado, tá passando por um processo inflamatório, tem que fazer uma punção, enfim. Em algum momento da nossa vida a gente já ouviu, já passou, conhece alguém que passou por isso, né? Mas o que acontece no caso dessa artrose? Essas extremidades do osso começam a ser danificadas, outros componentes articulares também, como ligamentos, membrana sinovial e líquido sinovial. Então, a artrose eu começo a ter nessas juntas, né, que a gente acaba falando articulações, as pessoas usam muito esse termo, né, nas juntas, a gente começa a sentir dores, ou fica mais resistente, né, ela fica mais pesada, porque ela perde essa membrana que cobre esse líquido que faz esse deslizamento por algum motivo. A cartilagem articular tem por função promover o deslizamento, é o que faz o deslizamento, para a gente poder caminhar, andar e não ter esse impacto e não ter esse atrito, né, entre as extremidades ósseas durante o movimento de uma articulação. Seu comprometimento pode gerar dor, que é o que mais a gente costuma ouvir, dor em relação ao desgaste da cartilagem, inchaço e claro, que quando eu tenho dor, eu tenho inchaço, eu tenho processo inflamatório acontecendo, eu tenho o que? Limitação funcional. Se eu tenho dor, eu não vou fazer as funções que eu fazia antes. Apesar de poder danificar qualquer junta do corpo, a artrose afeta mais comumente as articulações das mãos, das colunas, joelhos e quadris. Então são locais bem estratégicos, né? E são locais que quando eles são atingidos, com certeza eu tenho danos graves em relação à questão funcional e eu tenho aumento de limitação física, né, desse idoso. E quando eu falo de aumento de limitação física, eu tenho sempre que voltar e lembrar daquilo que eu disse no início. Se eu tenho uma limitação física, eu tenho que me preocupar com outras doenças futuras que podem acometer quando eu tenho o que? Uma limitação, quando o corpo está em repouso, correto? A artrose pode ter diversas causas, as quais podem incluir desgaste natural das articulações, causada pelo envelhecimento. Como eu disse, nós somos uma máquina, né? A gente envelhece, o nosso corpo, com o passar do tempo, vai perdendo algumas funções, vai perdendo alguns minerais, vai perdendo alguns hormônios, vai diminuindo, então isso pode acontecer, é um evento natural, fisiológico. Trabalhos exigentes que sobrecarregam algumas articulações, ou também trabalhos repetitivos de forma errata, né? Como acontece com as empregadas domésticas, cabeleireiros, pintores, por exemplo. Claro que existem outras pessoas que fazem trabalhos repetitivos, mas que eu trabalho muito a articulação e muitas vezes colocando uma carga pesada ou fazendo movimentos repetitivos errados, compensando o corpo de forma errada. Se eu não fortaleço, um exemplo, se eu não fortaleço o meu joelho, eu vou acabar se eu piso errado, eu não fortaleço o meu joelho, não arrumo a minha pisada, eu vou acabar forçando o quê? A coluna para poder manter. Se eu forço a coluna, posso forçar para um lado, menos para o outro, pode dar um desgaste nessa articulação, enfim. Ou no quadril também, se eu pendo para um lado, eu tenho essa pressão maior só de um lado do corpo por questão de postura, enfim. Tudo isso são fatores que a gente tem que pensar. E claro, a gente só consegue manter o corpo alinhado, com resistência, quando a gente faz atividade física com uma frequência diária ou 3 vezes por semana, enfim, que ajude a gente a manter essa condição física essencial para prevenir essas doenças, não só essas como outras também. Esporte que sobrecarregou repetidamente certas articulações
ou que exijam constantes movimentos de torção, como o futebol, o beisebol, o futebol americano, por exemplo. Fraqueza na parte superior das pernas, atividades nas quais é necessário agachar ou ajoelhar repetidamente, levando objetos pesados. Excesso de peso. Hoje a gente sabe que a obesidade está ganhando espaço, as pessoas estão ficando sobrepeso, estão ficando obesas. E quando você ganha peso, quando você está sobrepeso, você tem mais tecido adiposo, que é a gordura, do que a massa magra. Provavelmente você vai ter uma sobrecarga das suas articulações, uma sobrecarga no seu corpo que vai prejudicar outras funções. Daí começa a dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna, né? Enfim. Como eu disse, desgaste, neste caso, especialmente nas pernas, na coluna. Também temos traumatismo como fraturas, torções ou pancadas que afetem as articulações. Olha uma articulação nessa foto, como é interessante essa articulação quando ela está danificada. Tá vendo? Olha a diferença. Se eu tenho uma cartilagem danificada, né, essas ligações, isso é muito ruim nesse atrito. Eu tenho uma pressão maior, eu tenho uma deformidade óssea também, que pode acarretar sérios problemas. Além disso, também é importante ter em consideração o histórico familiar de artrose, uma vez que essa doença tem uma certa origem genética. Não esquecendo também que este problema, embora seja comum em todas as idades, ele surge mais facilmente após os 50 anos pelo desgaste fisiológico, pela perda de hormônio, pela perda da absorção do cálcio, enfim, devido ao envelhecimento natural do corpo, né? A gente sabe que a gente, como eu disse, é uma máquina, a gente vai envelhecer e vai perder algumas funções, correto? E como é o tratamento? A artrose é um problema que não tem cura e seu tratamento baseia-se na utilização de remédio anti-inflamatório. Ou seja, veja bem, quando eu falo que a artrose é uma doença que não tem cura, eu estou chamando ela de uma doença crônica. Se ela é uma doença crônica e por vezes eu falo que o remédio mais utilizado são os anti-inflamatórios e analgésicos para reduzir a dor e essas inflamações das articulações, normalmente esses anti-inflamatórios são à base de corticoide. Então eu estou falando de uma doença crônica que eu vou usar um anti-inflamatório, provavelmente pode ser a base. Não digo que é necessariamente, mas por vezes são, através de corticoides. Lembra que esse corticoide acaba sendo um fator de risco para a osteoporose? Então uma coisa pode levar a outra, né? Claro que fisioterapia é algo essencial para o tratamento de fratura, para o tratamento de artrite, para diminuição de dor, para relaxamento muscular, para poder melhorar a movimentação, né? Exercícios de menos impacto, que é muito comum para pacientes com esses problemas, por exemplo, a hidroterapia, né? A hidro, que é onde eu faço exercício debaixo d'água, ou seja, o impacto é menor e eu consigo fortalecer e claro, terminar o exercício, porque quando eu estou ali, da hidro eu não estou sentindo, eu estou movimentando o meu corpo, não estou vendo um atrito, mas eu estou fazendo com que o meu corpo se fortaleça. E tem prevenção? Claro, tem prevenção para tudo. Eu acho que, como eu disse, a prevenção, o princípio da prevenção é o equilíbrio, né? Mas existe a prevenção. Evitar excesso de peso desnecessário, manter uma boa postura corporal. Se eu mantenho uma boa postura, se eu me alinho, o que eu faço? Automaticamente eu não sobrecarrego partes do meu corpo. Então é essencial eu sempre me preocupar na coluna, na postura, para eu não sobrecarregar um lado, sobrecarregar o outro, sobrecarregar uma perna, né? Enfim. Evitar levantamentos de peso, especialmente na região do ombro, né? Evitar a realização de exercícios repetitivos, evitar a relação de trabalhos forçados. Então tudo isso são maneiras que eu posso prevenir a artrose.